ao Show da Tarde, você vai brilhar. Voltamos a apresentar Show da Tarde com Tadeu Soares. Divulgar. Empresas. Estamos de volta com o Show da Tarde e agora nós vamos trocar um pouquinho de assunto. Nós vamos falar de coisas que dizem respeito a toda a sociedade. Nós vamos falar sobre direito, sobretudo sobre direito penal, sobre direito criminal. E eu estou aqui com um especialista, o Dr. Fernando, que é o nosso parceiro, e que vai falar um pouquinho da sua trajetória e sobre as questões relacionadas a conflitos internacionais, a posição do Brasil e como que o direito penal pode ajudar na resolução desses conflitos, dentre outros assuntos que nós vamos abordar ao longo desses 10 minutos. Mas vou começar falando um pouquinho da trajetória do Dr. Fernando. Ele é formado desde 2007, passou pelo Ministério Público, depois pela Aeronáutica e agora tem um escritório de direito penal. É isso mesmo, doutor Fernando? Boa tarde, Rogério, boa tarde a todo mundo que está aí assistindo. Exatamente, meu escritório é basicamente voltado ao direito criminal, né? Atuamos em outras áreas também, temos advogados parceiros, né? Mas a minha atuação é mais específica no direito criminal e nas suas várias facetas, né? Porque o direito criminal ele se subdivide em diversas áreas, né? Mais voltado ao Tribunal do Júri, né? Que são os crimes dolosos contra a vida, que é a minha especialidade, mas também atuamos em crimes militares, né? Crimes mais comuns do dia a dia, né? Maria da Penha, que é a violência doméstica, né? Crimes de trânsito, né? Furtos. Então eu atendo uma gama bem variada de pessoas aí que necessitam dessa especialidade. Doutor Fernando, o mundo vive hoje uma série de conflitos armados. E em praticamente todas as regiões, inclusive a nossa, com um pouquinho mais tranquila, vamos dizer assim. Mas nós tivemos um conflito que foi pouco mencionado, que foi o conflito entre a Índia e o Paquistão, dois países com armas atômicas, e que felizmente não evoluiu. Hoje nós temos um outro conflito entre o Afeganistão e o Paquistão, que também é pouco comentado. Nós falamos mais sobre o conflito de Gaza, que está todo dia nos jornais, e agora sobre a invasão do Irã. E no passado já tivemos esse mesmo processo com o Iraque, Líbia, Síria e assim sucessivamente. Eu queria saber do doutor Fernando, nesse mundo em conflito, o que o trabalho do advogado criminalista tem a ver e como ele pode apresentar eventuais soluções de resolução de conflito. Pois não, Rogério, nós vivemos uma situação bem complicada, né? O mundo está deflagrado aí, né? Países, potências, né? Grandes potências detentoras de armas nucleares aí à beira de um conflito mais aberto, né? Isso preocupa eu como cidadão comum, mas também me deixa alerta na questão do meu trabalho, né? No que posso, de certa forma, auxiliar, né? Me vem à cabeça, a princípio, sempre a questão do direito militar, né? Que é a área que eu atuo, e o direito criminal militar, né? Por exemplo, não estamos, apesar de o Brasil ser considerado um país pacífico no que tange, né, aos conflitos entre nações, nada impede que sejamos instados em algum momento a vir participar de algum conflito, né, de ordem bélica, né? E para isso a gente tem que lembrar que todo brasileiro, né, a partir dos 18 anos, né, até determinada idade, ele está apto a servir às Forças Armadas, mesmo que nunca tenha servido, né, que tenha sido dispensado ali nos seus 18 anos, né? Inclusive mulheres, né, que algumas mulheres acham que estão isentas totalmente do serviço militar. E em tempos de guerra, a coisa é um pouco diferente, né? Então, o que me vem sempre à cabeça, né, é a situação, por exemplo, se vier a acontecer, né, se o Brasil vier a se envolver, queira ele ou não, em algum conflito armado, uma série de crimes surgem também aí na esfera penal que pode envolver qualquer pessoa. Por exemplo, se eu, né, como ex-militar,
e detentor agora né, do título de perdão, detentor do título aí de militar da reserva não remunerada, se o Brasil vier a entrar em conflito, muito provavelmente eu vou ser convocado a retornar às fileiras da Força Armada. E se eu me evadir dessa situação, né, eu me esconder para não prestar esse serviço, eu estou cometendo um crime militar, né? Então, eu sou ex-militar, é mais fácil visualizar comigo, mas pode acontecer, né, com uma pessoa que nunca tenha servido. Aquele garoto que com 18 anos foi isento de prestar o serviço obrigatório, ele pode vir a ser convocado mais para frente, e se eventualmente ele deixar de comparecer a essa convocação, ele comete crime militar. Aí vem a atuação do advogado criminalista, e eu, no meu caso, que também é responsável pelo... tenho experiência para trabalhar com o direito militar, né? E uma série de outras situações aí que envolvem o conflitos armados, que envolve direito internacional, né? Que nós estamos sempre atentos para, eventualmente, atuar, se for necessário, também resguardando os direitos aí do cidadão brasileiro, se necessário, até em fronte a outras nações, se for assim instado, né? Doutor Fernando, uma curiosidade, uma vez que estamos com um especialista em direito militar e penal militar, pela primeira vez na história nós tivemos a condenação de militares de alta patente pelo Supremo Tribunal Federal e, ao mesmo tempo, agora um processo de perda dessas mesmas patentes por quebra de hierarquia. Como é que fica o direito penal militar diante desses fatos? Rogério, nessa situação aí não envolve tanto o direito penal militar, né? Na verdade, os militares que foram condenados pela Corte Maior Brasileira, eles foram condenados por crime comum, né? Não que eu concorde ou que eu discorde, eu simplesmente relato fatos, né? Foram condenados aí por tentativa de golpe de Estado, né? Que são crimes em legislação comum, não em legislação penal militar. Automaticamente, quando um militar ele vem a cometer um crime, seja na esfera criminal militar ou na civil, crime comum, ele pode ser instado a responder a um procedimento administrativo para perda da patente, né? É isso que está ocorrendo agora, por exemplo, com o ex-presidente, né? Que foi condenado, está preso, né? Ele vai responder agora perante o próprio órgão que ele era vinculado, né? Ele é capitão da reserva remunerada do Exército, então ele vai responder a um procedimento administrativo, né? E vai ter direito à ampla defesa e contraditório, e ao final desse processo ele pode ser considerado indigno ao oficialato. A partir desse momento ele perde todos os direitos, né? Toda a situação de militar, inclusive a sua remuneração, né? Então o direito militar penal, o direito penal militar é uma coisa, o direito criminal civil é outra. Nesse caso, ele foi condenado por crime comum civil, né? Qualquer civil pode cometer, mas com reflexos diretos na sua antiga função, que era militar do Exército Brasileiro. Perfeito. Nós já estamos nos encaminhando para o final, vai muito rápido aqui, quando a conversa é boa. Eu teria algo para lhe perguntar sobre o Tribunal do Júri, mas eu vou deixar para uma outra oportunidade. Eu queria mais era saber, nesse mundo instável que nós temos atualmente, qual a importância que tem o direito, as suas instituições, para um modelo de civilização diante desses inúmeros conflitos que nós temos atualmente. Se nós vivermos longe da batuta, né, do amparo do direito, a gente vive em estado de barbárie, né? Então, o direito pode parecer complicado, pode parecer, de certa forma, opressor em alguns momentos, mas ele é necessário para que se mantenha um mínimo, né, o mínimo de consciência, o mínimo de normalidade numa sociedade, né? Sem o direito, a gente realmente vive em estado de barbárie. O direito penal vem, nesse sentido, a auxiliar que nós, como civilização, né, e nossos governantes, não percam o controle sobre uma população que pode, eventualmente, vir a ficar extremamente violenta ou extremamente desesperada frente às situações que poderemos um dia enfrentar, que é uma guerra, né, um estado de exceção, né,
Então, se não vivemos sobre essa batuta, a gente realmente vive em estado de barbárie. Então, o direito ele realmente vem para regular essa vida em sociedade, né? E o direito penal é justamente a forma que o Estado encontra de exercer esse poder sobre o cidadão comum e manter uma estabilidade. Mas aí, do outro lado, tem o advogado criminalista, né, que é o meu caso, que está aqui para evitar que o Estado, né, com a sua mão, às vezes opressora, venha cometer algum tipo de ilegalidade, né? Então, esse lado aqui, eu como advogado criminalista, sempre atuo, né, para resguardar os direitos dos meus representados, para que o Estado não cometa nenhuma ilegalidade e não exacerbe esse direito que ele tem de moderar os conflitos em sociedade. Eu agradeço imensamente a presença do Dr. Fernando, que nos deu uma aula de civilidade, principalmente da importância que o direito tem para a construção da nossa civilização. Show da Tarde volta em instantes. No Show da Tarde você vai brilhar. Estamos apresentando o Show da Tarde com Tadeu Soares. Vamos te